muito impactado pelas palavras proféticas que vieram, e uma delas dizendo que Deus estava removendo os entulhos das nossas vidas, não é? Coisas que precisam ser removidas. A outra palavra falando sobre Deus como rei, assumindo o seu lugar. E nós cremos que é isso que precisa acontecer, amém? O que eu vou ministrar nessa manhã com vocês, compartilhar aqui, tem tudo a ver com isso. Na verdade, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, Deus começou a colocar no meu coração quando nós estávamos numa viagem, no mês de junho, lá para Portugal, ouvindo o pastor Sidson ministrar. Enquanto ele pregava, Deus inspirou meu coração, Deus me fez pensar numa passagem, e eu comecei a escrever alguma coisa que Deus foi acrescentando. Eu consegui repartir alguma coisa para os pastores aliançados no mês passado, e eu quero entregar essa palavra a você nessa manhã. O tema da mensagem dessa manhã é: ajuste a sua perspectiva. Ajuste a sua perspectiva. Quem está comigo aí, diga amém. Então você vai dizer para quem está pertinho de você, atrás, na frente, do lado direito, do lado esquerdo: meu irmão, minha irmã, ajuste a sua perspectiva, muda, deixa Deus mudar, deixa Deus ajustar a maneira como você enxerga as coisas, amém? Esse é o tema da palavra dessa manhã. É impressionante como a maneira como nós enxergamos as coisas afeta quem nós somos, amém? A leitura que nós fazemos do que está diante de nós afeta o nosso interior, afeta os nossos sentimentos, afeta as nossas atitudes. E nós temos uma resposta, nós precisamos decidir a resposta que nós vamos ter para aquilo que nós estamos vendo. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 11, não é a passagem que eu vou ler com vocês, quero apenas citar, em Lucas capítulo 11, verso 34, que os nossos olhos são a porta de entrada do nosso corpo, são a lâmpada do nosso corpo. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, ou seja, se a maneira como você enxerga as coisas, não é? Se a leitura que você fizer das coisas for uma leitura negativa, isso vai afetar quem você é. Na tradução NVI, Jesus diz: todo o nosso corpo, todo o vosso corpo estará cheio de luz. Deus quer encher de luz tudo que você é, amém? Deus quer encher de luz a sua casa, a sua família. Deus quer encher de luz o seu ministério. Deus quer encher de luz o seu casamento. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Então, a maneira como nós enxergamos, meus irmãos, como nós vemos as coisas, não é? As conclusões que nós tiramos. Muitas vezes, você já se pegou tirando uma conclusão precipitada sobre alguma coisa, sobre alguém, não é? Você olhou para uma situação, viu uma situação e tirou uma conclusão precipitada e não tinha nada a ver com aquilo. Quem se identifica com isso? Ou você olhou para alguém e você disse assim: não gosto dessa pessoa, não é? Você nem conhece ela, você nunca conversou com essa pessoa, mas você diz assim: não fui com a cara dele, não é? Não gostei dela. E é uma impressão, às vezes, depois que você conhece aquela pessoa, você percebe que foi uma impressão que você tinha por causa de uma leitura, um filtro que você tinha, não é? Que nós temos muitas vezes, que nos faz tirar conclusões. E o pior, amados, é que muitas vezes esse filtro nosso nos faz não apenas tirar conclusões, mas nos faz dizer coisas que nós não deveríamos dizer. Quem está comigo, diga amém. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Pastor Beto ministrou uma tremenda palavra na semana passada, não é? Eu estive lendo, ele me mandou o esboço da mensagem que ele pregou aqui sobre João capítulo 3, não é? Quando Jesus fala sobre o que ele veio fazer na terra, ele veio para ser amado, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para que nós possamos crer de todo o nosso coração na obra que ele fez nas nossas vidas. E o que eu vou falar com você nessa manhã também tem a ver com isso, com aquilo que Jesus fez por nós. Meus irmãos, o que me fez pensar, eu comecei a esboçar essa mensagem num dia que eu estava fazendo a minha devocional. Como eu disse a vocês, eu ouvi essa mensagem, uma mensagem do pastor Sidson, né? Lá em Portugal, nós fomos para ministrar. Enquanto ele pregava, Deus colocou algo no meu coração, e naquela semana nós estávamos fazendo nosso tempo devocional, na nossa leitura bíblica que nós temos na igreja, que nós fazemos juntos. Eu li esse texto que eu vou ler com vocês hoje. O texto em que Jesus aparece a algumas mulheres, logo depois da sua ressurreição. Se você fizer a leitura de apenas um evangelho,
você vai achar que existe uma contradição. Mas se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que eles se complementam. Que Jesus apareceu a algumas mulheres 2 vezes, com certeza, talvez 3 vezes, não é? E entre elas estava uma mulher chamada Maria Madalena. Diga assim comigo, Maria Madalena. Então nós vamos aprender nessa manhã com o exemplo dessa mulher chamada Maria Madalena, sobre quem a Bíblia não diz muita coisa. Tem apenas 3 passagens bíblicas que falam especificamente sobre essa mulher, e nós vamos ler algumas delas. Acompanhe comigo em Marcos capítulo 16, a primeira passagem que eu quero ler com vocês, diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, ou seja, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. E diz aqui, eles estavam lamentando. Quando ele encontrou essas pessoas, os discípulos de Jesus, para quem ele havia declarado que morreria, mas no 3º dia ressuscitaria, Jesus tinha dito para eles. E Maria então vai conversar com os discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam lamentando e chorando. Diga assim comigo, eles estavam lamentando e chorando. Sentimentos haviam tomado conta do seu coração. Versículo 11. Quando ouviram Maria Madalena dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, os seus corações se encheram de fé. Os seus corações começaram a dar brados de júbilo ao Senhor Jesus. Não. Quando ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, vírgula, não creram. Não creram por causa da sua perspectiva. Não creram por causa daquilo que eles haviam visto. O seu último registro mental era o registro de Jesus crucificado, sofrendo. Amém, amados? Quantos estão comigo? Digam amém. Então a sua perspectiva tinha a ver com aquilo que eles tinham visto. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Agora, Maria Madalena viu alguma coisa diferente. E ela traz uma boa nova, ela traz uma novidade, mas eles não conseguem crer, porque eles tinham visto algo diferente. A sua perspectiva estava presa à sua última visão. Deus quer mudar a nossa visão, Deus quer ajustar a nossa perspectiva. A segunda ocasião em que nós encontramos Jesus encontrando Maria Madalena, Mateus capítulo 28, versículos 1, 5, 6 e 7. Depois do sábado, não é? Depois do sábado, ou seja, no domingo, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que a Bíblia não diz aqui, Mateus não diz, tinha muitas Marias ali seguindo o Senhor Jesus, né? Era um nome muito comum naquela época, foram ver o sepulcro. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Diga assim para a pessoa que está pertinho de você: meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Deus quer tirar o medo do seu coração. Diga, mas eu quero pedir para você dizer, porque talvez essa pessoa que está bem do seu lado precise ouvir alguém dizer para ela nesse dia que se chama hoje: meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo para você: não tenha medo. Diga lá, para quem está pertinho de você: não tenha medo. Amém. Foi a primeira declaração do anjo. Não tenha medo, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Porque Maria Madalena, meus irmãos, foi sozinha a primeira vez, vai até os discípulos, retorna com essa outra Maria, que a Bíblia não diz quem é, e ouve as palavras do anjo dizendo: eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa. Depois que elas viram ali o sepulcro vazio, não é? Vão depressa e digam aos discípulos, digam mais uma vez a eles: ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está indo encontrar vocês lá na Galileia. Lá vocês o verão. Assim
como ele já tinha avisado, assim como eu os avisei. Por quê? Porque Jesus, presta atenção, vamos lembrar um pouquinho, amados, na última ceia, em Mateus capítulo 26, 2 capítulos antes, celebrando a ceia do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e eu vou encontrar vocês na Galileia. Então, o anjo está dizendo: olha, ele vai encontrar vocês, diga para eles que ele vai encontrá-los assim como ele havia anunciado na última ceia. Versículo 8 é o versículo que eu quero ressaltar com vocês. Versículo 8, as mulheres saíram depressa. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Vou ler de novo. As mulheres saíram depressa do sepulcro, celebrando, cheias de alegria. Não, amedrontadas e cheias de alegria. Dois sentimentos totalmente antagônicos. Vocês acham que isso é possível acontecer no coração de uma pessoa? Ao mesmo tempo? Então guarda esse versículo. Vocês estão comigo aqui nessa manhã, gente? Está tudo bem aí, beleza? Amém? Dá um amenzinho de vez em quando que eu vou ficar feliz. Vou me sentir motivado. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga assim: amedrontadas e cheias de alegria. Então, guarda esse versículo, versículo 8. No final dessa mensagem, eu vou voltar para esse versículo. Eu vou falar sobre esses dois sentimentos antagônicos que muitas vezes habitam o nosso coração, porque nós somos pessoas limitadas como essas mulheres eram. Eu quero enfocar algumas outras coisas primeiro. Primeira coisa que eu quero enfocar é lembrar você de uma verdade que para nós é a base de tudo que nós cremos. Jesus morreu, mas ressuscitou. Amém? Tudo que nós lemos aqui tem a ver com essa verdade. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Tudo que nós cremos, tudo que nós pregamos, tudo que nós esperamos em relação ao futuro, os milagres que nós já experimentamos da salvação, da restauração de casamentos, libertação de vícios, não é? Enfim, seja lá o que for, doenças, enfermidades, tudo que nós provamos, experimentamos e o que nós ainda iremos experimentar tem como base essa verdade: Jesus morreu e ressuscitou, e o poder da ressurreição está aqui presente hoje, aqui, enquanto nós estamos aqui conversando e ouvindo a palavra do Senhor. Isso é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Todas as religiões têm um profeta, têm um grande pensador, tem alguma coisa que essas pessoas escreveram. Nós temos a palavra de Deus e nós temos o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. As religiões, presta atenção, as religiões e as seitas sempre têm um líder, tem um sacerdote, tem um determinado profeta que morreu e acabou. Morreu e acabou. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E essa é uma verdade muito simples, que deve alegrar o meu coração e o seu coração. Diga amém se você crê. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Um segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é: por que Jesus apareceu primeiro a essa mulher chamada Maria Madalena? Por quê? Jesus apareceu a Maria Madalena. Meus irmãos, eu confesso a vocês, eu compartilhei com os pastores. Se Jesus viesse perguntar para mim, não é? Assim, para mim. Quem sou eu, né? Mas se ele perguntasse para mim assim: pastor Davi, para quem você acha que eu deveria aparecer primeiro depois da minha ressurreição? Se ele perguntasse para você, quem você escolheria para ser a primeira pessoa? Porque eu acho que tem uma simbologia, nada acontece por acaso. Quem pode dizer amém? Você acha que é importante ou não você ser a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus ressurreto? Assim, se eu fosse responder para Jesus, eu diria, mas sem sombra de dúvida, Senhor, tem que ser Pedro. Pedrão estava ali junto, está certo, ele errou, não é? Mas Pedro foi o cara para quem Jesus disse que entregou as janelas, aliás, as chaves do reino. Janelas nada, as chaves, né, que abrem portas, né? As chaves do reino.
E Pedro foi aquela pessoa que levou o evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Aquele cara que foi usado por Deus para abrir, não é? Para que o evangelho do reino fosse levado a judeus e a gentios, não é? O grande líder do Novo Testamento, da igreja do Novo Testamento. Sim ou não? Pedro. Quem sabe Tiago, irmão de João, aquele que se tornou mártir, João, em Atos capítulo 12, que Herodes, não é? Matou esse apóstolo ao fio da espada, não é? Ele foi decapitado, ele foi morto por Herodes. E, irmão, quem sabe João, o apóstolo do amor, para quem Jesus pediu que a sua mãe, não é, fosse cuidada por ele. João, o cara mais chegado do Senhor Jesus. Eu acho que eu escolheria um desses caras. Mas Jesus escolhe uma mulher, sobre quem a Bíblia não diz quase nada. Tem 2, 3 passagens sobre ela. Eu queria ler com vocês por que Jesus escolheu Maria Madalena. Vamos aqui, venha comigo aqui. A primeira menção sobre Maria Madalena nós encontramos em Lucas capítulo 8. Veja aqui comigo, versículos 1, 2 e 3. No início do ministério de Jesus, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, os 12 apóstolos escolhidos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, de enfermidades. Entre elas, Maria, chamada Madalena. Vamos ver o currículo dela. De quem haviam saído 7 demônios. Meu Deus do céu. Jesus escolhe uma mulher que tinha sido possessa por 7 demônios. E aí ele começa a citar o nome de outras, aqui Lucas cita o nome de outras mulheres, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Nós estamos falando sobre mulheres de influência, mulheres da sociedade, mulheres casadas com homens que tinham uma posição na sociedade, que tinham, enfim, uma certa posição e condição financeira para sustentar o ministério do Senhor Jesus. Dentre elas, o nome de Maria Madalena é citado. Mulheres que estavam ali trabalhando e cooperando com o Senhor Jesus nos bastidores, sem as quais o seu ministério não teria acontecido. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quem pode dizer amém? Bastidores. Nós sabemos o que Pedro fez, o que João escreveu. Nós conhecemos o poder de Deus nas mãos dos apóstolos, mas nos bastidores tinha muitas mulheres intercessoras, mulheres que sustentaram, mulheres que investiram no ministério de Jesus, dentre elas uma mulher chamada Maria Madalena. E eu queria ressaltar alguma coisa, talvez para nós não seja algo tão assim, tão forte, mas para a cultura daquela época, meus irmãos, Jesus estava intencionalmente quebrando alguns paradigmas, porque as mulheres naquela sociedade judaica, as mulheres eram tidas ou encaradas como que numa posição inferior, não é? As mulheres nem podiam se assentar à mesa com os homens. Você sabia disso? Você sabia que lá no templo de Salomão e na época de Jesus havia o espaço principal era para os homens e a parte de fora havia um pátio onde as mulheres podiam estar. Elas jamais poderiam penetrar onde os homens estavam, porque os homens eram tidos como especiais. E aí Jesus vem quebrando esses padrões, destruindo esses padrões, intencionalmente, incluindo as pessoas, trazendo as pessoas para perto, não é? Trazendo um novo padrão, porque a nossa sociedade, a nossa cultura não é a cultura natural de um mundo, de uma sociedade. A nossa cultura é a cultura do reino de Deus. Quebrando padrões, trazendo dignidade. A gente consegue, eu poderia citar para vocês aqui alguns exemplos. Aquela mulher, por exemplo, pega em adultério, né? Os homens trazem, aquelas pessoas que conheciam a lei, eles queriam testar Jesus. Eles trazem essa mulher que foi pega em adultério, flagrante. Aí eles dizem, na lei de Moisés está escrito, tem que apedrejar. Vamos ver o que ele vai dizer. Todo mundo está ali com as suas pedras, eles trazem a mulher, e aí Jesus diz, poucas palavras, mas o que ele diz, ele diz muito com poucas palavras. Tá bom, pode atirar. Quem nunca, ou quem não está em pecado, ou não tem praticado pecado, atire a primeira pedra.
Porque muitos daqueles homens safados que estavam ali, pilantras e adúlteros, estavam ali acusando ela por ser mulher, praticando as mesmas coisas. Desculpa a minha expressão, mas isso é hipocrisia. E aí Jesus diz, se você não está em pecado, pode atirar a primeira pedra. Na verdade, Jesus era a única pessoa que poderia tirar alguma pedra. E ele decidiu perdoar. É claro que ele não passou a mão na cabeça da mulher, concordando com o seu pecado, porque ele diz, olha, agora você, onde é que estão os seus acusadores? Não estão mais aqui, agora você vai, não peque, a partir de hoje, você vai viver em novidade de vida. O que o pastor Beto pregou na semana passada. A partir de hoje, você é uma nova criatura, nunca mais pratique o que você estava praticando, mas tem perdão para você. A partir de hoje, você é uma nova criatura. E essas atitudes de Jesus, meus amados, chocavam as pessoas, porque ele veio quebrando paradigmas, não é? Padrões estabelecidos por uma cultura cheia de preconceitos. Maria Madalena, o seu nome vem provavelmente da sua cidade, da cidade onde ela nasceu, chamada Magdala. Uma mulher que havia sido possessa por 7 demônios, uma legião de demônios. E você e eu sabemos, quem já trabalhou com libertação sabe que demônios atuam onde brechas foram abertas. Então nós podemos deduzir que essa mulher teve uma vida muito miserável. Essa mulher teve uma vida, talvez, de muitos pecados, muitas coisas, muitas práticas, por causa, quem sabe, do contexto onde ela viveu, da sua casa, da sua família. Ela cresceu num ambiente de pecado, de miséria, e Satanás e os seus demônios entraram e trouxeram influência sobre a sua casa e sobre a sua vida. Essa era a experiência dessa mulher. E aí Jesus se encontra com ela, e ela encontra libertação e vida e restauração no Senhor Jesus. E é uma experiência tão forte que, a partir desse dia, ela não abandona mais o Senhor Jesus. Ela decide caminhar com Ele, servir o Mestre. Ela decide agora, nos bastidores, investir no ministério do Senhor Jesus. Sem ninguém ver, meus irmãos. Não tem nem muita coisa que é falado por ela, mas Jesus vê o coração das pessoas. Jesus está vendo você e eu. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece o seu passado. E essa mulher encontra libertação no Senhor Jesus. E ela passa a segui-lo. E ela passa a cuidar das suas necessidades pessoais, a investir no ministério do Senhor Jesus. Talvez não com recursos, porque ela, talvez pessoalmente, o que a gente entende aqui, era uma pessoa sem recursos, mas ela estava ali servindo, não é, com as suas atitudes. Tinha outras mulheres da alta sociedade que investiam financeiramente, mas Maria Madalena estava servindo Jesus com a sua atitude, com seu serviço natural. Em Marcos capítulo 15 nós encontramos o momento em que Jesus é crucificado. Aquele momento, meus amados, em que Jesus profetizou, ele anteviu que os seus discípulos, esses 12 que ele escolheu, que a maioria deles, inclusive Pedro, iriam abandoná-lo. O que foi o primeiro a dizer que não abandonaria, foi o primeiro a abandonar. O Pedrão. Aquele para quem eu escolheria, talvez, que Jesus aparecesse primeiro. Que foi o cara do Novo Testamento. Foi o primeiro que abandonou. Olha o que acontece aqui em Marcos capítulo 15. Versículo 40. Estavam também ali no momento da crucificação. Jesus está na cruz do Calvário. Seus discípulos estão abandonando ele, os apóstolos. Versículo 40 diz, estavam também ali algumas mulheres, as mesmas mulheres, observando de longe, entre elas, quem estava lá entre elas? Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Outras, olha como a Bíblia fala de mulheres. Isso para mim mostra que Deus tem um lugar especial para as mulheres no reino de Deus. Deus enxerga mulheres e homens da mesma maneira. No reino de Deus não existe macho e nem fêmea, é o que diz a palavra de Deus. Quem pode dizer amém?
Olha a ênfase que Marcos dá. Muitas outras mulheres acompanhando, servindo Jesus. Porém, o nome de Maria Madalena é citado, o que mostra a importância que ela tinha. Não se ouve mais falar de Maria Madalena, a não ser implicitamente em Atos capítulo 1. Lembra quando Jesus entrega as promessas, aquela promessa de que o Espírito Santo desceria antes de ser levado aos céus? A Bíblia diz que os seus discípulos, os 11, não é, foram lá para o cenáculo para orar, para interceder, e ele cita o nome, Pedro, João, Tiago, André, e diz que os apóstolos estavam ali, e diz que tinha com as... E aí Lucas faz questão de enfatizar, com as mulheres. Diz que a mãe de Jesus estava junto. E eu acredito de todo o meu coração que Maria Madalena estava ali naquela reunião, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Porque diz aqui que as mulheres estavam ali presentes. E se ela esteve presente ali na ressurreição, logo depois que o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a ela, com certeza é muito provável que Maria Madalena estava aqui presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, e ela também foi cheia do Espírito Santo. Meus amados, Deus vê as coisas de forma diferente. Deus vê as coisas de maneira diferente. Nós valorizamos tanto a aparência. Você pega aí esses caras que estão aí, né, nas mídias, não é? Existe tanta valorização hoje. Aliás, até houve uma mudança no Instagram, ao meu ver, uma mudança para o bem, não é? Você não consegue mais enxergar hoje quantos likes, não é? Foi dado para alguém, a não ser que você entre ali, mas não aparece mais, porque todo mundo, não é? Parece que era uma febre, não é? Quantas pessoas, olha, quantas pessoas seguem esse cara, essa mulher, e aí você começa a ouvir coisas do tipo, não sei quantos de vocês ouviram a declaração desse youtuber, um dos caras que tem o maior número de seguidores no Brasil, um humorista, Whindersson, é isso o nome? Whindersson Nunes, que depois ele declara, uma declaração que ele faz, que depois de ter conquistado tudo que ele sonhou, com milhões de seguidores, tem uma reportagem sobre esse rapaz que diz que ele chocou o país ao desabafar no seu Twitter, que apesar de ter conquistado tantas coisas e tantos seguidores, tinha uma tristeza no seu coração, que ele não sabia explicar de onde vinha, e ele não conseguia viver, não conseguia encontrar paz no seu coração. Nós sabemos o que está faltando no coração desse rapaz. Falta Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele postou que ele sentia uma angústia todos os dias, que ele chama de depressão, e provavelmente é mesmo. Mas nós sabemos de onde vem isso. E as pessoas olham, não é, olham lá no perfil, parece que o cara é feliz, parece que o cara vive, não é? Aí você vê, chega no final do ano, você assiste a propaganda daquela emissora, aquela mesmo que você pensou. E aparece aqueles artistas cantando aquela musiquinha que eles cantam todo ano. Linda música, eles parecem tão felizes, todo mundo sorrindo, dançando. Vai ver como é que está o casamento. Vai ver como é que está a vida lá em casa, lá dentro do coração. Faz uma retrospectiva e tenta descobrir quantos deles se suicidaram, quantos deles, por causa das drogas, colocaram tudo a perder. Mas a população, as pessoas olha o perfil, olha, não é o melhor momento, não é? Parece que a vida é aquela fotografia, mas aquela foto não representa a vida. Quantos entendem o que Deus está dizendo com cada um de nós nessa manhã? E aí, às vezes nós temos uma perspectiva, por causa de uma foto, nós estabelecemos uma maneira de enxergar, de concluir coisas, por causa de uma imagem que nós vemos. E Deus quer mudar a nossa perspectiva. Porque a perspectiva de Deus é diferente. Deixa eu mostrar para você como a perspectiva de Deus é diferente. Vou citar um acontecimento que para mim é um dos momentos mais lindos do Antigo Testamento, quando Davi é ungido rei. Vocês se lembram que Deus levanta Saul como rei, e ele é reprovado nas provas que Deus coloca para estabelecer o seu reino. E aí Deus diz para o profeta Samuel, vai numa cidadezinha chamada Belém. Belém, Jesus.
Davi, Belém. Né? Vai lá em Belém, numa cidadezinha, tem um homem chamado Jessé que tem alguns filhos. Eu escolhi um dos seus filhos para ser o rei de Israel. É interessante como Deus às vezes encobre. E ele tem alguns propósitos. Ele encobre as coisas. Ele podia ter dito lá para Samuel, ó, vai na casa de Jessé, que tem um garoto chamado Davi, que eu vou levantar como rei. Mas ele não diz para Samuel. Ele manda Samuel ir. E aí Samuel chega na cidade, como Samuel era um profeta, 1 Samuel capítulo 16, tá? Eu estou citando agora 1 Samuel capítulo 16, você pode conferir depois. Como Samuel era um profeta muito reconhecido, muito honrado na sua geração, quando ele chega na cidade, os anciãos, que normalmente estavam na porta da cidade, eles veem o profeta e eles perguntam, pera um pouquinho, Samuel, você está vindo em paz? O que está acontecendo para você chegar aqui na nossa cidade? Parece a reação que alguns irmãos têm quando a gente diz que quer conversar um pouquinho, meu irmão, quero conversar um pouquinho com você. Nossa, o que o pastor será que quer falar comigo? Ô, irmão. Aí o profeta diz, espera um pouquinho, eu estou vindo em paz. E aí eu estou falando aqui em nome dos pastores, nós estamos aqui em paz, meu irmão. Descansa o seu coração, amém? Aí o profeta diz, estou vindo em paz. E aí os caras perguntam, mas o que está acontecendo? Não, ó, prepara aí um altar, um sacrifício, eu vim para sacrificar. Eu quero saber onde é que está Jessé. Manda Jessé vir com seus filhos. E manda Jessé se purificar com seus filhos. E vocês também, anciãos da cidade, porque nós vamos sacrificar o Senhor. A purificação era um ritual que era praticado no Antigo Testamento. Eles tinham que se lavar. Era uma espécie de batismo, eles tinham que se lavar, se purificar, trocar suas vestes para estar diante do Senhor e oferecer um sacrifício. E aí Samuel pede que Jessé e os seus filhos venham para se purifiquem antes. Jessé e os seus filhos se purificam e aí se apresentam para o sacrifício. E na hora do sacrifício, a Bíblia diz que Samuel olha para Jessé e pede, onde é que estão os seus filhos? Jessé manda o primeiro vir. Quem se lembra o nome do filho mais velho? Ou do irmão mais velho de Davi? Eu também não lembro, vou ver aqui qual que é o nome dele. Eliabe. Entra Eliabe no espaço onde eles estavam ali. E aí, a Bíblia diz que Eliabe era um cara alto, bonitão. Imagina a foto, não é? No Instagram do cara. Pá, o cara, aquele negócio, né? Sabe aqueles caras que... Como é que é o negócio? Como é que faz mesmo? Na frente do espelho assim. Samuel viu a foto do Instagram do rapaz, falou, esse é o cara! Esse é o profeta do Senhor! Aliás, esse é o rei que Deus está levantando. E ele já ia ungir o filho mais velho de Jessé, meu irmão. E aí Deus diz, espera um pouquinho, Samuel, espera um pouquinho. O que você está vendo no Instagram do rapaz não representa a realidade. Samuel, muda a sua perspectiva. Samuel, muda a sua maneira de enxergar. Você nem perguntou para mim, Samuel. Você já está concluindo. Gente, Deus responde para Samuel uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento, ao meu ver, 1 Samuel 16, 7. Olha o que Samuel diz, o profeta diz a Jessé, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere, Samuel, a sua aparência, nem a sua altura, nem a sua formosura, não considere a foto do Instagram que ele acabou de postar. Porque não é esse que eu tenho escolhido. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência. Tradução corrigida, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração lá dentro. É por isso que Jesus apareceu para Maria Madalena. Porque o Senhor vê o coração. O Senhor ele não olha títulos. Ele não olha posição social. Ele não olha o seu sobrenome. Gente, os filhos foram passando um após o outro. Não é? Depois de Eliabe veio o segundo, Aminadab, depois Samar. Os 7 filhos passaram, todos eles. E Deus foi dizendo, não é esse, não é esse, não é esse.
E aí, todos eles passaram. E aí, o profeta disse, mas espera um pouquinho, Jessé, são todos esses? Aí, Jessé se lembra que ele tem mais um filho. O que significa que Davi nem tinha participado da cerimônia de purificação com seus irmãos. Ele nem tinha sido lembrado para participar da festa, meu irmão. E aí o profeta diz, manda chamar o moleque. Chama o menino. Quando vamos sair daqui? Sem que ele venha. E quando Davi entra naquele ambiente, Deus diz assim, esse é o cara. Achei, encontrei. Eu vejo o coração desse menino, um coração de adorador. Eu vejo nele um coração que me ama. Eu vejo nele um coração que quer servir o seu pai, os seus irmãos, que não está preocupado com posição. É esse que eu tenho escolhido. E a Bíblia diz, meus amados, que Samuel disse, esse é o menino. Aí Samuel unge Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, daquele dia, daquele ato, o Espírito de Deus se apossou de Davi, tomou conta de Davi. E ele nunca mais, se ele já era diferenciado na sua geração, aí vem a graça, aí vem a unção de Deus, e ele entra num novo patamar. E aí começa a acontecer o que você sabe. Vem Golias, vem o palácio, Davi vem para tocar no palácio, e o espírito maligno de Saul, ele sai, ele não consegue permanecer onde esse garoto estava, porque esse garoto carregava a presença de Deus, não era nada aos olhos naturais. Mas a perspectiva de Deus é diferente da nossa. E é por isso que Deus escolheu Davi no Antigo Testamento, e tantos outros, e alguém como Maria Madalena, no Novo Testamento, para ser uma mulher honrada no reino de Deus. Presta atenção no que Paulo diz, meus amados, em 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que diz aqui na tradução NVI. Paulo falando sobre aqueles que são escolhidos por Deus. Versículo 26 diz, lembrem-se, meus irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, na tradução atualizada, de nobre nascimento. Poucos de vocês tinham um sobrenome importante na sociedade, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo, tidas como insignificantes. Alguém se identifica aí? Alguém aí era uma pessoa improvável e a graça de Deus te alcançou? Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor e na sua obra. Não é a respeito de nós, é a respeito da graça de Deus. Não é a respeito da sua inteligência, da sua capacidade. Não é por isso que você está aqui. Você e eu não merecíamos. A graça de Deus foi lá e nos alcançou onde nós estávamos e nos trouxe para esse lugar maravilhoso, que é a sua casa, um lugar de amor, nos plantou numa família. E aqui nós temos sido restaurados pelo amor, pelo poder de Deus. E nós podemos ser alguma coisa pela graça de Deus. Você acha que Deus merece um aplauso? O Senhor Jesus merece um aplauso nessa manhã? Você acha que Ele merece um aplauso? Fala assim para quem está pertinho de você, não é a respeito de você. É a respeito da graça de Deus. Da graça de Deus. Quero voltar com você lá para o versículo 8. O terceiro aspecto que eu queria aqui enfatizar em relação a Maria Madalena e aquelas mulheres. Eu quero encerrar com isso. Aleluia. Quando o anjo disse para aquelas mulheres que o Senhor não estava mais ali, pois havia ressuscitado, e que elas deveriam retornar para compartilhar, os músicos podem vir, por favor, para compartilhar com os discípulos
o que o anjo estava dizendo ali para elas, o que elas haviam visto. Olha o que nós lemos em Mateus 28, versículo 8. Vamos ler comigo lá? Vamos ler comigo juntos? As mulheres, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Quando eu li esse versículo, meus irmãos, isso aqui saltou, assim, foi um negócio que mexeu comigo. Amedrontadas e ao mesmo tempo cheias de alegria. Na tradução atualizada diz, tomadas de medo e sentindo grande alegria. Dois sentimentos totalmente antagônicos, no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma pessoa. Alegria por ver o mestre ressuscitado e medo, uma certa apreensão. Será que é verdade? O que vai acontecer agora? O que será de novo? Qual vai ser a repercussão disso? Alegria e medo, alegria e medo. Dois sentimentos. Aliás, o medo aqui, citado aqui no Evangelho de Mateus, ilustra bem o que os discípulos estavam sentindo, porque exatamente nesse domingo, quando o anjo aparece a Maria Madalena, os discípulos estavam lá na casa de alguém, em Jerusalém, com as portas trancadas. Lembra dessa passagem? Porque estavam com medo. E foi nesse lugar, nesse ambiente, que Jesus entrou naquele lugar onde eles estavam, declarando o quê? Paz seja convosco. Medo. Alegria e medo ao mesmo tempo. Alegria e tristeza. Amor e raiva. Alguém já sentiu amor e raiva ao mesmo tempo? Fala a verdade. Fala a verdade pelo teu marido, pela tua esposa. Essa semana ainda. Fala a verdade, levanta a mão. Um amor assim. Você ama demais aquela criatura que Deus te deu. Amém? Mas às vezes você sente muita raiva dele. Fala a verdade, meu irmão. As mulheres sabem o que eu estou falando. Ousadia. E depois um certo medo. Quem aqui já, você foi assim, eu como pastor, os pastores sabem disso. E eu já fui muito ousado aqui diante de vocês no domingo. A segunda-feira chegou. E eu pensei, por que eu falei aquilo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Fé e dúvida, paz, inquietação, perseverança e daqui a pouco aquela vontade de desistir, pensamentos que vêm. E aí, se você nesse momento não ajustar a sua perspectiva, não calibrar, olha, esses dias eu fiz um óculos, né? Fiz um óculos novo, comecei a usar, aumentou, não sei porque aumentou o grau, né? Precisei fazer um óculos novo. Eu comecei a usar esse óculos, comecei a me sentir mal. Eu olhava, às vezes estava bom, às vezes tremendo, não conseguia enxergar, caramba, tem alguma coisa. Viajei, tive que pregar com esse negócio, eu olhava, não conseguia enxergar para ministrar, tem alguma coisa errada. Fui lá no médico, levei o óculos, fui no médico, ele disse, está errado, foi feita, a receita está correta, mas eles fizeram no ângulo errado aqui, tem que ajustar. Mostrou exatamente para mim, voltei na ótica, devolvi o óculos, para que eles fizessem, está na garantia, não é? E eles estão fazendo um óculos novo, por quê? Porque eles fizeram a lente, a intenção era boa, mas estava errado, tinha alguma coisa errada, e eles estão ajustando a lente para que eu possa enxergar de maneira devida. Quando você está enxergando por uma lente errada, você enxerga coisas de maneira distorcida que não representam a realidade. Tem que ajustar a visão. Tem que ajustar a perspectiva. E muitas vezes coisas acontecem e nós sentimos, são sentimentos antagônicos que estão ao mesmo tempo. E nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com isso. Qual vai ser o resultado disso? De repente, né, aquela decepção envolvendo uma pessoa. Ou quem sabe uma porta que se fecha, um desafio que aparece diante de você, e uma porta que estava ali aberta, escancarada, de repente um negócio não acontece. Já aconteceu isso com você? Estava na mão ali, só faltava uma assinatura, e na última hora a pessoa não aparece, nem liga.
uma notícia, uma má notícia que chega, um diagnóstico, um papel que diz, que mostra uma sentença natural que está ali. No dia anterior estava tudo certo, e hoje eu recebo esse negócio, e aí vem sentimentos. Então tem uma mistura de sentimentos que nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com isso. Quantos entendem o que Deus está dizendo? O mesmo Davi que foi ungido como rei, antes de assumir, porque ele passou muitos anos sendo perseguido, e foi morar até na terra dos filisteus. E num momento como esse, onde ele habitava numa terra distante, a Bíblia diz que ele saiu, se envolveu numa outra batalha, os homens estavam envolvidos nessa batalha, e as mulheres ficaram com as crianças na cidade onde eles estavam estabelecidos, uma cidade chamada Ziklag. E quando eles retornam, a Bíblia diz que os inimigos tinham vindo, levado as mulheres, levado os animais, todos os bens haviam sido levados. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que os homens de Davi, os valentes de Davi, choraram de maneira assim, até amarguradamente, não é? E começaram a questionar a liderança de Davi. Porque quando nós não temos respostas, a nossa tendência é culpar alguém. Alguém é culpado. E a gente começa às vezes a brigar como casal, ao invés de confiar no Senhor, a gente começa a acusar e tentar encontrar alguém que é culpado, e às vezes ninguém é culpado. Deus está querendo usar aquela situação para produzir alguma coisa em nós. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os homens estavam questionando a liderança de Davi, e Davi estava angustiado, mas em algum momento ele se curvou, e a Bíblia diz no finalzinho daquele versículo, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, porém Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Porém Davi fortaleceu-se, a tradução NVI diz, ou seja, Davi em algum momento conseguiu mudar sua perspectiva. E começou a enxergar aquela situação do ponto de vista de Deus. Aí ele se levanta, nós vamos atrás dos inimigos. E os homens percebem que ele se levanta como líder, nós estamos com você. Os mesmos que estavam acusando Davi se levantam com ele, eles vão atrás do inimigo. E a Bíblia diz que eles restituíram tudo aquilo que havia sido roubado e ainda trouxeram mais riquezas. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Mas se Davi não tivesse em algum momento se levantado, encontrado forças na presença de Deus, o que teria acontecido, meus irmãos? Ele teria, quem sabe, aceitado o fato de que as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, não é? Que é o nosso bem maior, nossa família. Mas ele, quando ele se levantou, ele passou a brigar, a lutar por aquilo que era importante para ele. Salmo 84, versículos 5 a 7 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não diz que ele não vai passar pelo deserto, mas diz o qual, passando pelo vale árido, pelo deserto, faz dele um manancial de águas. Por causa da sua perspectiva, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do seu Deus em Sião. Quem pode dizer amém? Hebreus capítulo 11, versículo 34, quando fala sobre os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Tem alguma coisa que acontece naquele homem que conhece a Deus, daquela mulher que conhece o Senhor, que tem caminhado com o seu Deus. Em algum momento, no meio do seu deserto, ele se lembra. Ele começa a se lembrar dos marcos. Ele começa a se lembrar do passado. Ele começa a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. E ele começa agora a tirar conclusões. Sim, o meu Deus nunca falhou comigo. E Ele não vai falhar nessa situação. O meu Deus está presente. Eu vou sair mais forte do outro lado. Mudança de perspectiva. E quando você muda a sua perspectiva, meus irmãos, a situação ainda não mudou. O que mudou é aqui, ó, a sua maneira de enxergar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O que mudou é aqui dentro. O que mudou é a sua perspectiva. Você começa a enxergar aquela situação de uma maneira diferente. E aí, meu irmão, as coisas começam a mudar. Porque alguma coisa aconteceu dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Uau! Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O que eu estou pregando para vocês, meus irmãos, nessa manhã, eu estou pregando para mim mesmo aqui nesse púlpito. Essa palavra é para mim. Deus falou muito ao meu coração. Sabe que às vezes nós podemos nos ofender com situações que acontecem. Nós podemos nos ofender até com Deus, achando que Deus é injusto. Você tem essa outra mulher, por exemplo, que se apresenta ao Senhor Jesus, uma mulher cananeia, não é, de uma outra nação. Ela vem para Jesus e diz: Senhor, por favor, a minha filha está endemoniada, libera uma palavra, cura a minha filha. O que é que Jesus diz para ela? Espera um pouquinho, você não está entendendo. Não é justo pegar o pão que pertence aos filhos e entregar para os cachorrinhos. Gente, se um pastor dissesse isso para alguém aqui hoje, esse cara seria processado. Jesus, pensa comigo, chamou a mulher de cadela. Ele fez uma analogia entre os judeus e os gentios, não é? Porque Jesus veio primeiro, o Messias veio primeiro para os judeus, depois para os gentios. E aí Jesus faz uma analogia, olha, citando que eles não pertenciam à aliança, enfim, de Abraão, enfim, como filhos da linhagem de Abraão. E Jesus faz uma analogia, testando o coração daquela mulher, e ela poderia ter se ofendido. Mas qual foi a resposta dela? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então, não tem problema. Eu quero o que o Senhor me der, me dá a minha bênção. Eu não vou sair daqui enquanto eu não for abençoada por Ti. E aí Jesus começa a louvar a fé dessa mulher, libera uma palavra. E a Bíblia diz que na mesma hora que Jesus libera uma palavra, a filha dela foi curada lá na sua casa. Porque ela decidiu não se ofender. Tem muita gente que está se ofendendo com Jesus por coisa pequena. Ah, que Deus que é esse? Por que o outro é abençoado e eu não sou? Por que isso acontece comigo? Ninguém passa pelo que eu passei. Ah, esse Deus é injusto. Esse Deus diz que, na Bíblia diz que Ele é um Deus amoroso. Onde é que está o amor de Deus? Meu irmão, presta atenção. A vida é muito mais do que uma foto. A vida é muito mais do que um acontecimento aqui e agora. Tem a ver com toda uma vida. Tem a ver com toda uma jornada. Olha para trás e veja como o teu Deus tem sido fiel com você. Como o teu Deus tem suprido as tuas necessidades. Você quer ver como é só uma questão de mudança de perspectiva? Pensa no que você está passando hoje. Que você diz, não, é muito difícil. Eu te convido a visitar comigo o Hospital do Câncer. Para você ver algumas crianças. Algumas pessoas que têm aí alguns dias de vida. Não tem mais nada o que fazer. Vai lá, passa lá 1 hora, 2 horas. E você vai perceber que Deus vai mudar a sua perspectiva. Que o que você está passando não é nada perto do que algumas pessoas estão passando. Deus quer mudar a nossa perspectiva. Deus quer mudar a minha perspectiva. O que será que está acontecendo com você? Eu não sei, Deus sabe. E eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que Deus quer te dar a capacidade de enxergar essa situação com os olhos de Deus, da perspectiva de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, diga amém. Em nome de Jesus, diga amém. Diga se essa palavra é para mim, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor nessa manhã. É para mim, Senhor, é para nós. É para nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Fique em pé comigo nessa manhã. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus.